Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar deste ciclo de webinars da Católica Porto Business School. Hoje, uma perspectiva sobre o controle de gestão no terceiro setor, novas soluções para novos problemas. Uma abordagem a um terceiro setor que, na preparação desta sessão, vamos pesquisar o seu significado, nem sempre a tradução de third sector para o português é a mais compreensível e notamos uma definição que o terceiro setor é uma terminologia sociológica que dá significado a todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil. De um modo mais simplificado, o terceiro setor é o conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos, conservados pela ênfase na participação voluntária em âmbito não governamental. E é neste terceiro setor que, tal como o restante contexto, está em forte mudança, um terceiro setor com forte exposição pública, que pode ter, vamos ver, práticas que estão muitas vezes tomadas como boas para qualquer outro contexto organizacional, e é nesta perspectiva, desta discussão, deste fim de tarde, que nós procuramos, de forma muito humilde, ter aqui um contributo para uma reflexão sobre modelos de governo, responsabilidade, desempenho e práticas de gestão. E nada melhor do que reunirmos três especialistas nesta matéria, ao qual nós damos desde já o nosso agradecimento e que eu passo a apresentar. A Marta Luís, que nos dá o prazer de ser nossa colega na Católica como docente, mas que hoje está aqui também, obviamente, nessa condição, mas está sobretudo pela sua forte experiência que teve enquanto diretora financeira da Diocese de Westminster, no UK. Portanto, boa tarde, Marta, muito obrigado pela tua presença. Boa tarde. Boa tarde. O Ângelo Duarte, que também nos dá o gosto e o prazer da sua companhia, hoje é administrador executivo da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vogal do Conselho de Administração de Saúde da mesma e, entre várias outras características, é também um ex-aluno da Católica Porto Business School. E, portanto, muito obrigado, Ângelo, pela participação e pelo contributo. Finalmente, o José Miguel Oliveira, também um nosso colega na Católica Porto Business School, também por essa característica aqui presente, mas sobretudo por ser um especialista na área da contabilidade de gestão, em organizações do terceiro setor. Na sua investigação, ao longo de muitos anos, mestrado, tese, doutoramento, tem vindo a investigar muito sobre o terceiro setor e hoje está também aqui para dar o seu contributo. Bem, em último, mas não em último lugar, meu colega e caro amigo Miguel Soares, a quem eu, sem mais demoras, passo desde já a palavra. Miguel. Muito bem, boa tarde a todos. É com grande prazer que voltamos aqui estar juntos num novo webinar da Católica nesta área de controle de gestão e num tema que já tem gerado muita discussão entre nós e essa discussão levou à motivação para organizarmos este novo webinar. Nós, quando pensamos em práticas e mecanismos de controle de gestão, estamos muito habituados a pensá-los no contexto de empresas com fins lucrativos, em que a maximização do desempenho da organização é bem clara, tem a ver com o desempenho financeiro, e neste contexto as coisas não são assim. Primeiro, como o Luís estava a dizer, o terceiro setor é muito difícil de definir porque nós temos instituições muito diversas, com graus de maturidade de gestão muito diversas, desde entidades muito pequeninas a entidades com dimensão já muito relevante, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia. Está aqui hoje o Ângelo Duarte para nos contar um bocadinho a experiência da Santa Casa. Portanto, é muito heterogéneo, por um lado. Depois tem esta característica que é a componente financeira, embora não seja o fim último das organizações, como é evidente, é uma restrição muito forte à atividade, porque sem financiamento estas instituições não existem. Há uma característica interessante nestas instituições, pelo menos em Portugal, é que são em grande medida dependentes de financiamento estatal e, portanto,
tem esta restrição de ter ali sempre um parceiro que vai ser, por um lado, financiador e, por outro lado, um grupo de interesse, um stakeholder muito relevante. E depois outra característica muito importante, e se calhar é por isso que vamos começar as questões, é as instituições tipicamente têm muitos grupos de interesse à sua volta, muita gente que está interessada no seu desempenho. Os utentes das instituições, a comunidade em geral, os financiadores, quer públicos, quer privados, o Estado, e todos estes têm a própria gestão como entidade que está a atuar nas instituições. Portanto, criar ali um conjunto de interesses diversificados que muitas vezes o seu equilíbrio é complicado porque vai nos exigir responder a estes desempenhos que podemos definir como múltiplos. Por outro lado, eu acho que também o próprio desempenho destas instituições não é facilmente quer quantificável, quer muitas vezes de definição fácil, porque o que é que elas fazem, além do contributo óbvio para as suas missões, tem um papel muito fundamental na sociedade e muitas vezes é difícil definir qual é o contributo social destas instituições. Bem, também não queria deixar de refletir um bocadinho sobre a gestão, isto é, em muitas delas, o que nos parece é que a gestão é muito de boa vontade, isto é, são pessoas que estão ali pro bono, que querem contribuir para o bem social, muitas vezes até em fim de carreira e já não estão em atividades profissionais ativas e que dedicam o seu tempo e a sua disponibilidade e com muito esforço e às vezes com sacrifício pessoal para ajudar as instituições. Se isso é muito bom, por outro lado, traz-nos às vezes problemas de um certo, desculpem a expressão, um certo amadorismo na gestão que condiciona a capacidade da tomada de decisão e de atuarem de forma mais profissional. E também, só para finalizar este primeiro lançamento de temas, a questão da transparência e do relato do que fazem, desta, que os ingleses usam muito a expressão do accountability. Como é que nós conseguimos perceber como é que elas funcionam, como é que elas relatam a sua atividade? Bem, todos nós conhecemos alguns escândalos recentes em instituições deste género, não só em Portugal, há um caso português muito conhecido, e isso vem criar um problema de confiança entre a sociedade em geral e estas instituições, que muitas vezes também são centros de poder pessoal, poder de grupos, e este trust, não é? Esta confiança é um elemento muito importante, por um lado, para nós percebermos como é que elas funcionam, e por outro lado, para até nos dar confiança, digo eu, para atuarmos mais nelas, no financiamento, no ajudar, na participação cívica nestas instituições. E se calhar diminuir um bocadinho o peso do Estado. Eu começava pela Marta, para não me alongar mais, e um aspecto que a primeira pergunta que gostávamos de colocar é como é que este conjunto de interesses que tipicamente gravitam à volta destas instituições, múltiplos, diferenciados, às vezes não coincidentes, como é que eles são geríveis e como é que a tua experiência no contexto da instituição que acompanhaste no Reino Unido, o que é que tu tens a dizer sobre esse caso e como é que nessa prática tu viste este problema, não é? Ok, muito bem. Eu acho que o Reino Unido acaba por ser um exemplo muito bom, porque eles estão bastante desenvolvidos no que respeita ao terceiro setor. Todas as práticas, todos os bancos, todas as empresas de auditoria têm uma prática para o terceiro setor, como se de qualquer setor económico se tornasse. E, portanto, eu acho que em Inglaterra as pessoas estão muito alertas para o diferente funcionamento destas organizações e inclusivamente foram criadas normas contabilísticas especiais para serem aplicadas a estas organizações e existe um regulador muito forte que é a Charities Commission que regula e monitoriza o desempenho destas organizações em Inglaterra. Como estavas a dizer, Miguel, estas organizações são diferentes das organizações ditas normais porque elas de algum modo têm uma missão que está focada em beneficiar a sociedade de alguma forma, mas isso não significa que elas não sintam as mesmas necessidades que as organizações normais. Por exemplo,
preocupações com a sustentabilidade, preocupações com a profissionalização da gestão, com a alocação de recursos, escolha de projetos para os quais se vão direcionar os recursos que estas entidades recebem, são problemas do dia a dia e que são comuns a qualquer uma outra organização. Os stakeholders, como falaste, são variados e talvez aqui seja ainda mais complexo conciliar as perspectivas que eles têm e as dimensões com que eles interagem com estas organizações. Desde logo existem os trustees, que é a administração destas organizações, que são papéis não remunerados e são normalmente pessoas com grande experiência em várias áreas, que dedicam tempo para garantir que o governance destas organizações é adequado, que os recursos que estão disponíveis à organização são aplicados da melhor forma e que os interesses, quer dos utentes e quer dos que contribuem com recursos para estas organizações, são seguidos de forma a conseguirmos satisfazer de facto a intenção destes donors ou destes doadores. Por outro lado, do ponto de vista de quem utiliza estes recursos, e no caso da Diocese de Westminster, por exemplo, existe um conjunto de utilizadores diversos. A Diocese de Westminster, para quem não conhece, é a representação da Igreja Católica na zona de Londres, e basicamente eles são responsáveis por 200 paróquias e 200 escolas católicas só na zona de Londres e têm também muitos projetos desenvolvidos centralmente através da Cúria. Estes projetos são de diversas naturezas, podem ser, por exemplo, para apoio a comunidades marginalizadas, para apoio a pessoas com deficiência, para apoio a pessoas na pobreza, portanto há vários segmentos, digamos assim, para desenvolver, por exemplo, a religião católica, também existe esta área mais religiosa, para apoiar a juventude. Portanto, há aqui muitos interesses diferentes e muitos utilizadores diferentes e é muito, muito importante internamente conseguirem-se critérios para garantir que os recursos que nos são disponibilizados são de facto investidos da melhor forma e que criam valor. Falaste também na questão do impacto, cada vez mais o regulador pretende ver qual é o impacto destas charities na sociedade. E, portanto, estas charities são obrigadas a revelar como é que impactaram a sociedade, como é que esse impacto melhorou ou não face ao ano anterior e, de facto, demonstrar que estão a utilizar eficientemente os recursos. Passamos a palavra ao Ângelo. Muito bem, boa tarde. Eu posso falar um pouco da experiência que tenho a nível profissional. Sempre estive ligado a instituições do terceiro setor. Efetivamente, a grande diferença face às empresas normais é a natureza e a missão. Portanto, a missão visa sempre o bem comum, arranjar pontos de equilíbrio na sociedade, suprir as falhas das funções sociais que o próprio Estado não consegue satisfazer e, portanto, o lucro não é um fim, mas é um meio para proporcionar toda essa abrangência e todo esse equilíbrio. Em termos de modelo de governação, é evidente que existem diferenças. Os órgãos sociais destas instituições, como já aqui foi dito, funcionam maioritariamente a título pro bono, não são profissionais. No entanto, dependendo também da dimensão das várias organizações, colocam à sua disposição uma camada de profissionais que permitam dotar estas organizações de uma gestão capaz e profissional. No que diz respeito à questão do controle, da transparência e da monitorização, a experiência que eu posso falar aqui é que
nos principais contratos que a instituição tem, quer com o Estado, quer com subsistemas privados, nós temos comissões de acompanhamento, portanto, em que temos que verificar sobre várias dimensões o cumprimento de determinados requisitos, portanto, de todos os compromissos que são firmados em sede contratual. No entanto, estas práticas são práticas que têm que ser desenvolvidas, que têm que ser mais frequentes em todas as áreas de atividade, para criar aquilo que também foi dito, portanto, a confiança, a transparência, e hoje em dia, com os problemas de financiamento e de equilíbrio das finanças públicas que os vários países atravessam, este tipo de instituições têm que repensar também os seus modelos de negócio, trazerem outros parceiros, trazerem outras entidades que, conjuntamente com estas instituições, possam criar respostas, possam criar valor e, portanto, isto tem que ser numa base e numa plataforma em que não há qualquer tipo de dúvidas, toda a gente sabe o que é que tem para fazer, os resultados que tem que atingir e os recursos que vamos alocar a essas operações. Muito bem, muito bem. No caso, José Miguel, nesta ideia de que nós temos que ter informação mais presente para ajudar a monitorizar o desempenho da instituição, qual é a tua visão sobre o problema que se coloca em, tipicamente nas instituições nós temos múltiplas valências ou se quisermos fazer uma analogia, unidades de negócio que não são negócios, mas são valências, também estruturas de gestão comuns. Nas relações, muitas vezes, com os financiadores, surgem estas discussões, como é que nós conseguimos reportar, entre aspas, quanto é que isto nos custa e qual é o desempenho de cada unidade. Isso traz-nos alguns problemas nos próprios sistemas de contabilidade e de contabilidade de gestão. Qual é a tua visão sobre isto? Sobre como é que nós poderíamos... E muitas vezes isso causa problemas nessas relações que o Ângelo estava a falar. Como é que nós conseguimos demonstrar o que estamos a fazer, os nossos outputs, e como é que isso está relacionado com os recursos e o custeio, e a representação dessa utilização de recursos. E a maior parte das organizações tem sistemas muito débeis nesta área de cálculo de desempenho e de custos. Qual é a tua visão sobre isto? Vamos lá. Olhem, talvez faça o contraponto de uma visão um bocadinho mais historicista, porque, de facto, tendo-me interessado por este tipo de instituições, enfim, simpaticamente vocês disseram que eu era especialista, é verdade, só que, quer dizer, o meu especialismo acabou no Mouzinho da Silveira, ainda sou do tempo antes da desamortização. Não é verdade. A questão que eu acho mais absolutamente encantadora e mesmo fascinante neste tipo de organizações tem a ver com a longevidade que elas têm. Okay. Questão de fundo que me leva a pensar no que é que estas organizações estão a fazer bem ou estão a fazer mal, é este pensamento que é muito prático, que é o seguinte: se uma instituição como, por exemplo, a Santa Casa do Porto vem, creio, se não falhar a memória, desde o tempo de Dom João I, não é? Mais ou menos, talvez século XIV, por aí, não é? Mais ou menos isso, quer dizer, que alguma coisa bem feita fez para ter chegado até agora, porque vemos a idade de outras empresas que consideramos muito antigas, sei lá, o Casa Vista Alegre, ou a Jerónimo Martins, e com facilidade a Santa Casa tem 2 ou 3 vezes essa idade, não é? A questão é um bocadinho, a questão é um pouco esta: qual é o modelo de negócio em que estamos? Em boa medida, aquilo que aconteceu no período crítico que eu mais estudei foi a passagem do modelo que era o modelo de autossuficiência, que ainda vemos presente de alguma maneira quando o Estado concede monopólios, caso, por exemplo, a lotaria, ainda este fim de semana vimos o provedor da Santa Casa de Lisboa, que tem, de facto, enfim, esse benefício de ter o jogo desde antanhos, não é?
dizer que teve quebra no jogo e tem mais crescimento de responsabilidades. Mas, em todo caso, temos um modelo de negócio muito baseado na concessão de um determinado monopólio. Não quer dizer que outras organizações deste setor não o tenham, mas os tempos que vivemos não são tempos tão favoráveis à concessão, nem de monopólios, e muitas vezes põe-me a pensar até que ponto mesmo a questão das yields baixas, para aquilo que a gente chama gestão de bens de mão morta, de dinheiros aplicados ou de coisas assim com pouco risco, que já dura há uns bons anos e pelo andar da carruagem se calhar ainda vai durar outros mais, coloca problemas à sobrevivência. Uma coisa era ter dinheiro aplicado e viver dos juros, isso aconteceu durante muito tempo e favorecia um certo tipo de modelo do governo mais autossuficiente e sem grandes necessidades de intromissão, portanto, a tutela, não é? Mas pelo menos de eficiência do recurso, da eficiência da gestão. Talvez um pouco isso. Então, quer dizer que se pudéssemos ter organizações de setor autossuficientes, e se calhar temos, porque nós estamos a uma longa tradição das ordens, das irmandades, desse tipo de coisas, mas há organizações autossuficientes mais recentes, quer dizer, o caso da Fundação Champalimau enfim, e outros legados que tem a própria Fundação Carlos Gulbenkian, têm uma liberdade relativamente à tutela que outras organizações não têm, mas a regra de facto é não ter. Dentro disto, sempre tradicionalmente nestas organizações houve uma distinção entre o governo daquilo que se chamava o temporal e o espiritual. Isto é uma linguagem mais de igreja, mas que se percebe bem o que é que se quer dizer. Dentro do temporal, a racionalidade, portanto, e já vamos ver o que é que isso quer dizer, e dentro do espiritual aquilo que é no fundo o propósito da obra, pode ser caridade, pode ser de educação, pode ser um conjunto de coisas. E sempre se geriu a excelência destas duas vertentes, temos muitas dessas instituições colocadas nos primeiros locais. Ora bem, no que diz respeito à gestão de contas, é mais próprio destas organizações preocuparem-se com métricas de eficiência do que propriamente obtenção de lucro em si mesmo. O lucro é um conceito que é muito relevante quando se trata de distribuir resultados ou então num contexto de mobilidade de capital, quando alguém quer entrar ou alguém quer sair. Não é tanto o caso destas instituições, porque elas estão feitas para durar sempre. Em princípio têm objetivos permanentes, não é? Portanto, entra muito mais aqui uma lógica de utilização eficiente de recursos e gestão eficiente de custos do que se calhar muito mais uma noção do lucro, do EBITDA e dessas coisas que temos associadas a empresas cujo objetivo é dar lucro. De fundo é isso. Que sistemas de controle de gestão e que sistemas de custeio é que poderíamos ter relacionados com isso? Tudo aquilo que apela a uma lógica de utilização racional de recursos e eventualmente racionalização daquilo que se utiliza para chegar ao objetivo que é definido na outra vertente da missão, portanto naquilo que é o propósito último do caráter da prestação que a organização em causa tenha, seja ela o ensino, seja ela a assistência, seja ela o que for. O ABC, por exemplo, está muito bem, a própria utilização se quisermos ir ao micro, não é? A utilização de benchmark ou de custos padrão, ou a demonstração da eficiência normal, estas organizações estão rotinadas, tal e qual como o Exército, a demonstrar que têm este tipo de habilidade para gerir os custos desta maneira. Muito bem, muito obrigado. Eu pegava precisamente nesta deixa e tentava passar
à pergunta seguinte, aproveitando um bocadinho de cada um. Falamos em missão. Nós temos o hábito de falar em modelo de negócio, mas provavelmente aqui temos que falar no modelo da missão e de como é que nós executamos a missão. Falamos na gestão eficiente de recursos. Falamos já, como foi o testemunho da Marta no Reino Unido, da institucionalização de um modelo de regulação setorial, portanto, visa vários propósitos, mas um dos quais deve, presumo, ser precisamente o papel da confiança, e no âmbito de todas estas características aparece uma das responsabilidades, que é a prestação de contas. Quer seja a prestação de contas da gestão eficiente dos recursos, como o José Miguel referia, o Ângelo referia, a Marta também referia, mas também a prestação de contas da execução da própria missão. E nesta perspectiva, entre o paradoxo de nós queremos aproveitar das práticas que conhecemos do setor empresarial, muitas vezes tomá-las como boas para todos os setores, a pergunta que eu faria de seguida, e desta vez começava pelo Ângelo Duarte, é se aqueles figurinos de prestação de contas que nós estamos habituados nas empresas, relatório de contas, demonstrações financeiras, se são aqui os mais adequados, ou se este terceiro setor carece de inovação nestes instrumentos, com um relatório de sustentabilidade, ou um dos grandes autores de controle de gestão, o professor Robert Kaplan, falava na quinta dimensão, a quinta dimensão do Balance Scorecard, em que o Balance Scorecard não acabava na dimensão financeira, acrescentava mais uma, que era a quinta, dizia ele, que era a dimensão social, porque a dimensão financeira não era um fim para estas organizações, era um meio para alcançar o fim social. Mas é apenas um exemplo de uma das ferramentas. Perguntava eu ao Ângelo, e depois agradecia também o comentário do José e da Marta, se este modelo normal de prestação de contas é aqui o mais adequado, ou se notam que neste contexto de inovação do terceiro setor, se há aqui lugar para alteração e para inovação das ferramentas habituais de prestação de contas. Muito bem. Eu acho que tudo na vida tem que evoluir, não é? Como José Miguel disse, estas instituições são intemporais, portanto a Misericórdia do Porto já tem 525 anos e os seus modelos e métodos de prestação de contas de certeza que foram evoluindo ao longo destes tempos. O tema de prestação de contas e avaliação e racionalidade económica nestas instituições é complexo. Porquê? Porque decididamente existem áreas de atividade que naturalmente vão ser sempre necessárias. O princípio da racionalidade económica tem que ser aplicado com alguma latitude. Porquê? Porque a instituição desenvolve essas atividades e sabe que vai ter que estar a financiar essas atividades. Daí que estas ferramentas do controle de gestão são importantíssimas para quê? Para existirem contas certas, existirem valores transparentes, para podermos apresentar exatamente esses valores aos financiadores, aos compradores desses serviços e gradualmente essas atividades no ótimo seriam neutras, tentar neutralizá-las. O que é que estas instituições fazem para contrabalançar estas diferentes atividades? Temos atividades naturalmente deficitárias e depois temos outras atividades que libertam alguns recursos, não é? Que vêm tapar essas áreas sociais. Atualmente, estas instituições
estão num processo profundo de reflexão. Porquê? Porque nós não podemos pensar só no segmento Estado. O principal cliente não pode ser o Estado. Não pode ser o Estado porque o Estado tem recursos limitados e, portanto, na hora da verdade, não vai canalizar todos esses recursos para estas instituições. Portanto, nós temos que criar decisivamente fontes alternativas temos que ter imaginação, temos que olhar para as melhores práticas, como a Marta referiu, do Reino Unido, para rever os nossos planos de atividade, os nossos planos de negócios, e, portanto, aí as contas, a prestação de contas, a supervisão, os audites são fundamentais para atrairmos parceiros, atrairmos novos stakeholders que possam contribuir para a permanência e para o desenvolvimento destas instituições. Muito obrigado. José Miguel, neste âmbito da prestação de contas, eu recordo-me que um dos temas da tua investigação, precisamente numa relação, peço desculpa por alguma inexatidão técnica, mas na relação da Arouca, o Mosteiro da Arouca, com a Batalha, se a memória não me falha, e tu estudavas precisamente esse modelo de prestação de contas. Sim. É próprio deste tipo de organizações duas coisas que estão muito bem feitas, normalmente. Criação de centros de responsabilidade muito bem definidos. Portanto, a lógica de segregação de funções que temos nas organizações, normalmente aqui encontra-se bem radicada, tá? E lógica de construção de contas do particular para o geral. Portanto, lógica do centro de custo, lógica do departamento, lógica da unidade, enfim, e se forem organizações que funcionam em rede, isso também já existe há muitos anos e conseguem fazê-las com extrema facilidade. Reparem, são organizações onde muitas vezes foram absolutamente inovadoras, este tipo de organizações foram muitas vezes inovadoras em termos dos conceitos que trouxeram. Não se esqueçam, o pai da nossa ciência da contabilidade veio de uma organização deste tipo, não é? O Luca Pacioli, o famoso Luca Pacioli, era meditino, não é? Uma outra característica distintiva e que eu acho que vale a pena explorar como diferente dos temas de controle de gestão habitual tem a ver com a facilidade com que se consegue fazer uma medição de contas e uma definição de objetivos individual. Porquê? Porque muitas vezes nestas organizações encontramos pessoas altamente comprometidas com a organização. Pronto, quer dizer, se forem de leigos, enfim, é gente que entra e que sai. Se forem organizações de caráter religioso, muitas vezes estamos até a falar de pessoas que estão lá para sempre, não é? Ou até ao fim das suas vidas, melhor dizendo, não é? Mas seja como for, há um sentido de missão que lhes é muito próprio e muito caro. E é possível construir quase como uma contabilidade individual, aquilo que é suposto eu fazer versus aquilo que eu fiz, que é muito natural às pessoas, porque o sentido de missão, e o sentido de missão pode não ter a ver com fazer nada de extraordinário, pode ser, enfim, abrir e fechar a porta todos os dias, mas a pessoa percebe em que é que a sua missão contribui para a missão da organização e ela própria faz muito sentido. Não sei se continua a ser assim, mas, por exemplo, os jesuítas costumavam fazer muito este tipo de exercícios por alturas da Quaresma, que é uma altura própria para se pensar também assim um bocadinho mais na vida, não é? Ou pelo menos que somos convidados a fazê-lo, mas normalmente eles desenvolviam uma lógica que é, face aos objetivos que eu tinha, onde é que eu estou? O que é que eu estou a fazer bem e o que é que eu estou a fazer mal? Tá? Lembro-me, há um artigo absolutamente seminal que fala sobre isso, já há um bocadinho, enfim, já tem cerca de 20 anos, do Paulo Quattrone,
e que por acaso até foi apresentado pela primeira vez aqui em Lisboa, e que perturbou um bocadinho a comunidade das pessoas que se interessam por estas coisas, porque a páginas tantas já estava a questão estava se isto é contabilizar ou contar. Alguém que pensa naquilo que fez bem ou fez mal, está a contabilizar ou está a contar. Mas enfim, para efeitos de controle de gestão tanto faz, porque não tem que ser necessariamente contabilidade, é a boa contagem daquilo que está a ser bem feito. Portanto, a gente pensa, da organização deve prestar contas da mesma maneira que as outras empresas sim ou não, mas há particularidades dentro da organização e forma de gerar accountability dentro das pessoas que é mais forte nestas organizações do que noutras, onde se calhar o sentido de pertença e o sentido de sentido não faz tanto sentido. É? Bem, e o sentido que faz no Reino Unido, Marta, com base na tua experiência, há pouco falavas naquele modelo de regulação, qual é o sentido? Vamos só fazer aqui um parênteses, Marta, só para lançar aqui um bocadinho de fogo na fogueira, porque uma coisa que eu não sei, não está claro é, no Reino Unido, é que nós em Portugal há uma miríade muito grande de IPSS que dependem do financiamento do Estado, não é? Que estão muito dependentes do financiamento do Estado, e essa relação de prestação de contas é muito complicada, porque só cumprindo os pressupostos que estão admitidos nessas relações contratuais é que esse financiamento continua. E muitas vezes até que gera mecanismos do on the budget, que é, eu tenho que cumprir o orçamento que vem de trás, continuar a ter orçamento no futuro, nem que isso já esteja ligeiramente desligado ou fortemente desligado à realidade do terreno, e eu ando ali a gerir uma relação, a prestar contas, quando a minha realidade interna pode já não ser exatamente essa. Eu não sei como é que no Reino Unido é esta relação com... Porque há bocado tu falaste no regulador, eu aqui não encontro nenhum regulador, mas há uma entidade que regula naturalmente, que é a Segurança Social, que financia, portanto... mas a transparência é para a Segurança Social, não é para fora. Claro. E a minha dúvida é essa, não é? Exatamente. Eu acho que na Diocese Westminster tenho um bocadinho esses dois exemplos. Se calhar começando pelo mais fácil, naquelas escolas pelas quais a Diocese é responsável, todos os trabalhos de capital, portanto o investimento nas escolas, são financiadas pelo governo em 90% nas escolas católicas. E, portanto, é necessário cumprir um conjunto muito significativo de regras de forma a conseguir aceder a esse financiamento. Depois de termos recebido o financiamento, temos obviamente que o gastar nos projetos que foram identificados e que foram comunicados, e posteriormente temos que fazer vários relatórios para demonstrar o cumprimento de todas as regras que têm que ser cumpridas, de forma a continuarmos a aceder a esse tipo de financiamento no futuro, ok? Portanto, isto aplica-se apenas às escolas. Tirando as escolas, a Diocese de Westminster não recebe apoios estatais absolutamente nenhuns. Portanto, toda a receita, que é cerca de 60 milhões de libras, vem de portanto, dadores, que são dadores ou grandes dadores ou pequenos dadores, através das várias redes e das várias atividades que nós temos, e é por isto que a prestação de contas para nós é fundamental. Portanto, para a Diocese de Westminster, o relatório de contas funciona quase como um relatório de contas para uma empresa cotada. Portanto, é a forma da Diocese de Westminster demonstrar como é que estamos a utilizar os recursos que nos são dados, mostrar que estamos de facto a criar valor e que estamos a fazer mudanças significativas na vida das pessoas, e é essa a nossa missão, não é? Como é o caso. E é isso que vai atrair novos patrocínios ou novas doações no futuro. Portanto, isto é um ciclo. E trabalha-se muito na área de fundraising, precisamente este relacionamento com os grandes dadores, e utiliza-se o relatório e contas da sociedade, precisamente para demonstrar todos estes aspectos. Eu acho que em Inglaterra existe uma particularidade que torna a contabilidade de gestão e a prestação de contas muito difícil, que é a questão das reservas. Portanto, nós temos que fazer uma prestação de contas tendo em conta fundos genéricos que nos são dados e que nós podemos utilizar de acordo com a nossa missão, portanto, pertence à gestão da organização determinar como é que nós vamos gastar esses fundos, mas depois existem fundos restritos.
E se, por exemplo, quer em testamento, ou se recebermos uma grande doação, por exemplo, de 1 milhão de libras, por exemplo, recebemos essa doação, mas se o donor diz que esta doação tem que ser utilizada, por exemplo, para fazer um elevador na Westminster Cathedral, nós não podemos tocar nesse dinheiro, tem que ser registado numa conta à parte, ficar lá, até que de facto consigamos cumprir as intenções do donor. E isso é fundamental e, como podem imaginar, torna a contabilidade às vezes extremamente difícil, porque todas estas restrições têm que ser muito bem documentadas, os fundos têm que ser separados, e isto às vezes não é fácil. Agora, como o José Miguel estava a dizer, eu acho que, e no caso da Diocese do Westminster é muito assim, os sistemas de controle de gestão são bastante sofisticados e existe uma granularidade muito forte do ponto de vista de controle de gestão para medir o desempenho de cada uma das unidades que temos. Por exemplo, só para verem, para além das paróquias e das escolas, só na Cúria nós temos 90 departamentos, porque está tudo segmentado, porque temos que saber exatamente quanto é gasto em cada departamento, como é gasto, de onde é que vem o rendimento necessário para fazer aquela atividade, e ter um acompanhamento das receitas e dos custos muito fino é fundamental para se definir a direção e para garantir que certas atividades continuam a poder ser desenvolvidas, ou se no limite não existirem recursos para as desenvolver, tem que se tomar uma decisão de as cancelar e eventualmente investir em outras atividades que possam ser mais adequadas. Mas, portanto, só para finalizar, Luís, o relatório de contas é fundamental para nós como um instrumento de reporte, e existem muitas regulamentações que têm que ser cumpridas para garantir que temos tudo nesse relatório que é necessário ter, tal como se fosse uma empresa cotada, como eu estava a dizer, mas depois ele é usado também para outros propósitos de fundraising e de apresentação do que é a entidade. Portanto, tem um uso de facto muito, muito vasto. Marta, deixa-me só fazer uma pergunta para finalizar e não querendo detalhar demais, mas há norma de relato que diz, e não é só financeiro, é essa a dúvida. Não. Portanto, há normas de relato financeiro, mas o relatório dos directors das charities tem componentes muito bem tipificadas e explicitadas com o que tem que ter, como deve ser apresentada a informação, qual o conteúdo. Portanto, há normas muito claras a esse... De relato de atividade. De relato de atividades. E aí entra aquela questão do impacto. Portanto, nós somos obrigados, os directors são obrigados a explicar como é que conseguiram gerar impacto na sociedade, o que é que fizeram, comparar com exercícios anteriores e ligar isso depois ao aspecto financeiro. Portanto, há uma ligação muito forte entre o aspecto financeiro e o aspecto operacional do ponto de vista de relato, que é obrigatório. Muito bem. Ângelo, voltando ao Ângelo, esta questão da dependência em Portugal destas instituições, se calhar a Santa Casa da Misericórdia não será o exemplo, que tem muita capacidade de gerar fundos próprios, mas se pensarmos na maioria dos EPSS, são muito dependentes, ou quase totalmente dependentes de financiamento do Estado. Esta opacidade no relato que nós vemos em Portugal, isto é, nós muitas vezes não conhecemos o que é que a instituição faz, só estando lá dentro, não temos essa visibilidade. Claro. Vocês não acham que é um limite a capacidade de captar fundos que não sejam do Estado? É esta falta, se calhar, de confiança que a sociedade tem nestas instituições? Eu, por acaso, não sou muito defensor de relatos regulados, sou mais defensor de orientações. Não acho que a Inglaterra é muito pródiga disso, de estabelecer o relato. Mas, se calhar, algumas orientações eram importantes para as instituições se sentirem mais confortáveis a relatar, a serem... São muito viradas para dentro, não é? Sim, existem normas também em Portugal, conforme a Marta disse, aplicáveis ao setor sem fins lucrativos, não é? Mas isso fundamentalmente é ao nível financeiro, porque é as declarações de resultados, os balanços, os mapas de origem e aplicação de fundos, mas o nível de detalhe não é muito fino. Portanto,
Eu penso que um fator crucial para estas instituições é abrirem-se em termos de informação, para a sociedade, ou seja, haver uma maior visibilidade, a tal informar o impacto que está a gerar na própria sociedade. Porque o que é que acontece na maioria, ou muitas vezes? As pessoas dizem assim, bem, está aqui esta instituição, recebe uma batelada de dinheiro dos nossos impostos e nós não sabemos o que é que eles estão a produzir. Portanto, estas instituições trabalham 365 dias no ano, 24 horas por dia no ano, e eu penso que tem que ser passado para o exterior, mas é evidente que isto ao nível das cúpulas, tem que haver essa vontade, essa visibilidade para o exterior. Por outro lado, estas instituições também têm no seu interior uma descrição, uma forma de estar com poucos sinais para o exterior, o que de certa maneira é um bocado aqui, não é incompatível, mas as coisas não jogam, não é? E, portanto, se o regulador, se o financiador evoluir no modelo de relato e, portanto, disser, a partir de agora tem que dizer quantos utentes é que prestam apoio, quantas situações é que foram salvaguardadas este ano, eu penso que isso naturalmente faria com que estas instituições tivessem maior abertura e passassem a ter uma necessidade de passar informação para o exterior. Era bom para todos, não é? Era bom para todos. Claro. José Miguel, tens opinião sobre isto? No relato? Sem som, José Miguel, desculpe. Tipicamente, as organizações mais antigas já estão muito escaldadas de problemas que tiveram e, portanto, colocam questões não tanto ao nível do relato, porque o tipo de relato que normalmente estas organizações têm está muito, muito vocacionado para equilíbrio de tesouraria. Muito mais que para a produção de resultados. Porquê? Porque há um verdadeiro horror ao endividamento. É verdade, não é, Ângelo? Mas esse horror ao endividamento faz algum sentido, porque endividamento significa perda de liberdade. Tá? E simultaneamente significa compromisso que esta geração está a colocar à geração seguinte, e normalmente isto é mal visto. Tanto assim é que vocês podem rir um bocado, mas normalmente enfim, eu falo muitas vezes de organizações da Igreja Católica, porque foi essas que estudei, enfim, mas normalmente havia pena de excomunhão para quem gerisse mal e obrigasse a organização a contrair dívidas. Que também vos digo que acontecia a miúde. Tá? Acontecia, não é pelo facto de ser proibido que a gente não faz. E de facto era feito, não é? Mas essa lógica da tesouraria muito virada para a não contração de dívidas estava muitas vezes presente no relato. A norma de relato normalmente tinha a ver com publicidade de contas à própria comunidade, a comunidade conhecia as contas, e simultaneamente uma coisa que hoje em dia seria horrorosa, porque o regime geral de proteção de dados não permite, que era afixar as contas de quem tinha contribuído, que tinha dois propósitos. No fundo, dar conta de quem contribuiu, mas em comunidades pequenas também dar conta de quem não contribuiu. Não é? Isto ao nível da receita. A receita no fundo era isto. Quem deu, e portanto em comunidades mais pequenas, com isto eu estou a dizer quem não deu. Ao nível da despesa, a comparação fazia-se com padrões. Portanto, estas organizações, e repare, claro que o Exército não é uma organização do terceiro setor, não é? Mas a gente percebe que o propósito do Exército não é dar lucro, mas tem que ser eficiente, não é? Na alocação de recursos que se lhe dá. O Exército funciona muito bem com racionalização
e com eficiência e com um conjunto de coisas assim. Portanto, muitas vezes o relato está virado para isso. Com isto, estou-vos a dar conta de organizações num contexto mais estável. Hoje em dia, a luta é outra. Porquê? Porque estamos a falar de modelos de subsidiação em que o Estado é mais exigente e se calhar menos generoso naquilo que atribui, e portanto estas organizações têm que acrescentar, e estamos a falar, novas formas de criar valor na sociedade, não se esquecendo daqueles que são os excluídos, porque pronto, é preciso tomar conta deles na mesma. Quer dizer, muitas vezes estas organizações têm que se recriar e imaginar maneiras novas de criar receitas, o que é fundamental, claro que sim, não é? Mas não é nada fácil para organizações que se constituíram para ser estáveis. Claro. Muito bem. Há aqui algumas questões interessantes que foram sendo colocadas pelos participantes e há duas que eu gostava de comentar, ou que vocês comentassem, mas eu vou tentar sistematizar. Uma tem a ver com a questão da dimensão. As instituições, quer que o Ângelo está ligado, quer que era do Reino Unido, apesar de tudo, são instituições de uma estrutura já muito grande e em que a gestão profissional é por demais evidente. Alguém coloca aqui a questão e a quantidade enorme de instituições pequenas que se calhar não têm recursos para ter gestão mais sofisticada e que têm um problema de como é que tratam bem as contas, como é que produzem reporte, como é que muitas vezes são dependentes até de reporte não feito internamente e de contabilidade, e portanto como é que nesses casos mais pequeninos nós conseguimos dar este cariz mais profissional, que apesar de tudo, né, quer na Santa Casa, quer na Diocese, nós vimos. Outra questão tem a ver com esta questão de exigir transparência. Eu não sei qual é o enforcement, qual é a capacidade no Reino Unido disto acontecer, mas em Portugal, como não há regulador, entre aspas, o único regulador é o Estado que exige contas às entidades que financia, mas não há esta prática, esta cultura de transparência pública. O que é que nós podemos fazer? Alguém aqui dizia, lançamos regulação, ou é uma questão mais cultural? Eu tenho alguma dúvida que lançar regulação em Portugal sobre isto tivesse resultados. O que é certo é que nós estamos de pescadinha de rabo na boca, não é? Não há transparência, não há... dependemos do Estado e, portanto, a prática aqui não é do Reino Unido, mas também, se continuarmos como estamos, não vai deixar de ser. E eu não sei muito bem o que é que podemos fazer. Era essa a questão, as duas grandes questões. Uma é as pequenas, como é que resolvem, e outra é como é que nós podemos, não sei se fazer como a Inglaterra, ou lançar orientações, ou fazer coisas que nós estamos a fazer aqui, que é discutir estes temas, não é? Não sei qual é a vossa opinião. Posso? Sim. Agora sem ordem, quem quiser contribuir. Sim. Relativamente à questão da dimensão, aquilo que eu posso sugerir, e que já é feito, é se eu sou pequeno, vou juntar a mais 3, 4, 5 instituições pequenas, não é? Crio ali uma massa crítica e posso ter recursos partilhados, não é? Posso ter recursos partilhados por essas 4, 5, 10 instituições e, portanto, gradualmente vou incrementando a profissionalização, o método, a organização. Como disse há pouco, que é preciso é ter imaginação e não nos podemos prender a situações de que não temos recursos, não temos dimensão. Essas instituições devem ter ligações às universidades, à academia e, portanto, fazer pontos com instituições do saber que têm pessoas novas, que têm pessoas que estão disponíveis para ajudar e para entrar nesse setor de atividade e nesse mercado de trabalho, que é um setor com uma grande contribuição no mercado de trabalho e, portanto, a dimensão não pode ser como é que eu vou dizer? Uma restrição. Uma restrição para não avançar, para não inovar.
Em termos de regulação, aquilo que eu posso partilhar é que os nossos principais parceiros, penso que já disse isto há pouco, portanto, os contratos mais fortes, mais pesados sob o ponto de vista financeiro e sob o ponto de vista das obrigações, dos compromissos, são normalmente escrutinados com uma frequência muito regular, portanto, mensalmente. O Estado tem um gestor público e tem um conjunto de fatores, um conjunto de padrões, de standards que nós temos que regularmente demonstrar que estamos a cumprir e que é evidente que às vezes temos que fazer correções, temos que fazer melhorias, mas esta cultura de acompanhamento e de comprometimento mútuo entre o prestador e quem compra o serviço que simultaneamente regula, portanto, tem que haver aqui uma sintonia muito forte para esta regulação naturalmente emergir. Portanto, eles até induzem a que as nossas respostas tenham sistemas de qualidade, que tenham um normativo da qualidade, depois tenham um normativo do ambiente, portanto, isso são formas de fazer com que as instituições evoluam, não é? Naturalmente. Eu ia ser um bocadinho provocador, Ângelo, que era, porque não a Santa Casa usar recursos partilhados para ajudar as mais pequenas? Isso é uma questão já da mesa administrativa e do... Estou a ser provocador, como devem entender. Mas as práticas existem, não é? Sim. Posso só acrescentar um ponto que eu acho que é fundamental. Eu compreendo esse aspecto das organizações mais pequenas e, de facto, a falta de recursos e do saber, digamos assim, para poder gerir bem estes processos, muitas vezes faz com que essa transparência que é necessária para as pessoas sentirem a confiança que falávamos, para continuar a contribuir, e às vezes ela não acontece. Mas eu vou dar um exemplo, eu não acho que isso é apenas um problema das pequenas. Por exemplo, quando eu comecei na Diocese de Westminster, também havia muitas situações, há 5 anos atrás, que requeriam melhorias e, portanto, foi feito um trabalho ao longo dos anos cada vez maior, e já tinha começado mesmo antes de mim, para introduzir estas melhorias. Eu acho que a liderança destas instituições tem um papel fundamental nessa transformação. Portanto, se a liderança destas organizações estiver ciente da importância desta prestação de contas, da importância da transparência, eu acho que pouco a pouco consegue-se mudar a forma de agir e de prestar contas e dar um bocadinho mais de credibilidade ao setor, que foi o que a Inglaterra se fez através desta regulamentação adicional que em Portugal não existe. Mas ainda assim acho que é possível, pode ser um processo longo, mas acho que podem dar-se passos tendentes a essa introdução dessas melhorias. Muito bem. Luís, nós estamos no limite. Estamos na hora. Nós temos sempre o compromisso de começar à hora e acabar à hora e portanto, como o Miguel bem registra, é tempo para terminarmos. Não sem um balanço, mas um balanço não muito alargado. Há determinadas palavras que foram sendo ditas ao longo desta sessão que eu não resisto a reproduzir. Demonstrar ao público o valor que criam, o impacto na sociedade. A Marta dizia que isso no Reino Unido é obrigatório e normalizado. O relatório de contas a perspectiva financeira, mas depois, de forma qualitativa, as organizações devem demonstrar o impacto que criam na sociedade. O papel do autofinanciamento, com a subsidiação interna que o Ângelo e bem referia. Há atividades que não podem, não conseguem ser geridas numa lógica de desempenho financeiro, mas que têm todo o mérito dentro da missão social que são desempenhadas e têm que ser financiadas por outras atividades. E a conciliação de uma forma híbrida, como é que tudo isto se equilibra. E depois esse grande testemunho da história, porque nós muitas vezes pensamos que junho de 2020, onde estamos,
estamos a inovar, mas muitas vezes, se formos aos livros e se formos à história, como vai o José, encontramos muitas respostas e, ao longo do tempo, muitas destas organizações foram grande inspiração de inovação. E não é à toa, tal como o José começou a sua intervenção, que elas têm a sustentabilidade ao longo de séculos que outras da natureza empresarial não têm. Talvez porque sejam movidos por um fim superior ao fim da natureza empresarial do lucro. Talvez seja esse um dos seus segredos. Bem, nós também somos movidos por fins e este é um fim de reflexão e de partilha de conhecimento. E, portanto, muito obrigado a todos vós. Ficámos muito mais ricos. Eu aprendi muito com o vosso contributo. Estou certo que o professor Miguel Soares também aprendeu. Muito obrigado aos participantes por terem acompanhado, por terem feito estas sugestões e perguntas e até à próxima. Bem-ajam. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado pela colaboração. Obrigado.